deu. Já passou da hora de você se perdoar, né? Talvez você esteja passando por um momento da sua vida que você não consegue perdoar um erro seu. Deus já perdoou você e você ainda fica se martirizando. Isso é mais comum do que você pensa. Em vários momentos da minha vida eu me senti assim, nossa, cara, eu não quero nem falar com Deus porque eu tô morrendo de vergonha, Deus não vai me perdoar, etc. Mas você já se arrependeu, você já pediu perdão pra Deus, já conversou com Ele e pra Ele tá tudo bem. O problema tá sendo você. Deus já te perdoou, você ainda não se perdoou. E eu quero te dizer a minha experiência sobre isso. Eu passei um tempo longe de Deus e quando eu voltei foi muito doloroso pra mim. Porque eu me sentia assim, eu ficava triste lembrando das coisas, eu me sentia mal e parecia que Deus nunca ia me perdoar. Mas na verdade, não era Deus que não estava me perdoando, era eu mesma. Deus já tinha me perdoado. Na Bíblia fala que Deus apaga os nossos pecados, Ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Então pra Ele já foi, já passou. Deus é muito mais simples do que a gente. Poderia ter sido menos doloroso, poderia ter sido de outra forma, mas foi a forma que aconteceu. E eu tô feliz assim. Eu cometi erros sim, eu me arrependi sim, doeu sim, eu fiquei envergonhada sim. Eu sempre ouvi as pessoas falando, o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. E é uma coisa que quando você cresce na igreja, você escuta isso e às vezes você nem sabe, porque você não viveu isso, você sabe de ouvido das pessoas. E, infelizmente, às vezes, a gente precisa passar pra aprender, né? A gente não consegue ter aquela visão assim, vou aprender só porque as pessoas falam. Não, a gente quer viver aquilo. Eu nunca tinha tido uma experiência longe de Deus, então eu não sabia, em relação a isso, o que era o amor de Deus. Eu falava, mas, sabe, sem nunca ter vivido. E os meus erros, os meus pecados, me fizeram de verdade ver assim, cara a cara, o que é essa graça que todo mundo sempre fala. Eu vi o tamanho dessa palavra, eu entendi o que é graça. A graça de Deus é quando você não consegue se perdoar, você sabe que você não merece aquilo, você pensa, eu nunca perdoaria. E Deus te aceita de braços abertos, e Deus mostra que não é nada disso, e Deus faz uma reviravolta no seu coração, na sua cabeça, muda quem você é, te aceita de volta e vira uma coisa louca. Isso é a graça de Deus, isso é a misericórdia de Deus, esse é o amor de Deus. Ele continua te usando, Ele continua habitando no seu coração. E você não entende, você fala, cara, que é isso? No meu primeiro vídeo eu falei sobre o amor de Deus e tal, e eu só consegui ver esse amor, um dos motivos foi isso, foi eu ter ficado longe, eu ter não merecido. Inclusive, já que eu toquei no ponto de eu me sentir menos merecedora das pessoas, o que eu tenho pra dizer é, talvez você se sinta assim, você sinta que você merece menos, que o seu pecado é maior, que você foi muito errada, que você decepcionou muito Deus, que você entristeceu muito o coração dele e que ninguém... Amiga, não. Na Bíblia tá escrito que não existe pecadinho e pecadão. Então não é porque você acha que o seu pecado foi absurdo, porque diante dos olhos das pessoas o seu pecado foi absurdo, que diante de Deus é. Não, pra Deus foi apenas um pecado, assim como a outra que pra você não é nada. Então assim como você não é merecedora, a outra que pecou também não é. Ninguém é, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos constantemente, infelizmente. Então eu não mereço, você não merece, ninguém merece o amor de Deus. Você não é menos merecedora pelo seu pecado. O seu pecado não é maior do que o da pessoa que tá do seu lado. Inclusive, outra coisa, estou pegando vários ganchos aqui. Às vezes a gente acha que só a gente tem aquele problema, que só a gente tem aquele pecado, só a gente tem aquele erro. E não. Você pode ter certeza que milhares de pessoas têm as mesmas fraquezas que você. Milhares de pessoas têm o mesmo ponto fraco que você. O seu pecado não é só seu. Existem milhares de pessoas que têm problemas com o mesmo pecado que você. Às vezes a gente acha que não, porque a gente não costuma conversar muito sobre essas coisas. Mas quando você para pra conversar com alguém da sua igreja, um amigo, um líder, etc. E você fala, e você ouve assim, nossa, também aconteceu comigo, nossa, também tem esse problema. Você pensa, nossa, eu não tô sozinha. Eu não sou um monstro. E não, você não é um monstro. Mesmo que você estivesse no seu pecado sozinha, mesmo que aquele pecado fosse exclusivamente seu, você não seria um monstro, porque pra Deus é a mesma coisa. Entendeu? Deu pra pegar a referência? Então o que eu quero falar pra você?
Se perdoa. Pensa no lado positivo, pensa nas coisas que estão por vir, pensa no que você vai viver agora a partir das suas experiências. Pensa que agora você não vai mais querer cometer esse erro. Pensa que você vai ajudar pessoas que cometeram esse erro e estão se sentindo como você. Você vai poder falar para as pessoas, poder falar do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus para essas pessoas. Então não se culpa pelo que você fez, sabe? Pega de aprendizado, para de martirizar. Acabou, era outra pessoa, você é uma nova pessoa em Deus e chega de se culpar, tá bom? Tá combinado assim? Então tá bom.